Graça e paz, queridos, boa noite. Estamos aqui para a nossa segunda aula de Bibliologia. Eu sou o professor Walter. Estou ministrando aqui direcionado para a Assembleia de Deus de Jardim Américo, SEAD, lá em João Pessoa. Que os irmãos venham ser abençoados, todos venham assistir esse vídeo, venham ser abençoados, né, os seus conhecimentos ampliados, aperfeiçoados no Senhor. E aqui nós temos um pouquinho da repetição do primeira aula de Bibliologia, mas para a gente reforçar, um pouco mais profundo. Tá? Vamos aprofundar um pouco mais, tá bom? Vamos lá? O versículo é o mesmo, né? Para que fique bem claro, tá ali a exclamação vermelha, tá? Dizendo que toda a Escritura não é parte dela. Né? A Bíblia ela não contém, ela é a palavra de Deus. É uma afirmação inegociável, tá? Em que Timóteo coloca lá na sua epístola, né? Que está lá em Epístola de Timóteo, 2 Timóteo, Paulo a Timóteo, né? Capítulo 3, versículo 16 e 17. Grava isso, tá bom? Toda a Escritura. Como foi agora o cânon das Escrituras? O que é um cânon, professor? A lista dos escritos reconhecidos pela Igreja como documentos de revelação divina. Mas o que é isso na prática? O cânon, do grego kanon, né, é uma vara reta, né, usada como régua para medir. Ou seja, tudo que estava aqui dentro desse cânon, ele foi medido, ele foi cuidado. Né? Os concílios ecumênicos foram 7 concílios ecumênicos. Mas houve 2 concílios, que é o de Latrão e o de Trento, em que um vai definir o cânon do Antigo Testamento, ou seja, os livros do Antigo Testamento e os livros do Novo Testamento. Tá bom? O que fez a diferenciação de católicos para os protestantes foram justamente os 7 livros, né? Em que nós protestantes colocamos como livros apócrifos, livros não inspirados pelo Senhor. Alguns livros são interessantes para estudo teológico. Entre eles eu citaria o livro de 2 Macabeus, né? Salvo o melhor juízo, ele vai citar algumas coisas referentes ao purgatório, ao autoflagelamento. A gente sabe que não é muito, né? Jesus não veio, não disse isso, né? Todo pecado, todo preço já foi pago na cruz do Calvário por nós. Então, assim, quando fala dessas coisas, não é algo, né, em que a gente possa afirmar que foi o ensino de Cristo. Por isso é considerado um livro apócrifo, tá bom? E aí o cânon do Antigo Testamento, né, os 2 testamentos, como eu falei, né, significam os últimos desejos, a última vontade de alguém. Mas a gente só se liga no Antigo e no Novo? Não, Antigo não presta para mim. Não, irmão. É para você sim. É para a igreja também. É a Bíblia, a minha fé axiomática, eu acredito, pronto e acabou. De que ela, fechada, pode ser até um livro comum, mas aberta, meu irmão. É o Senhor falando conosco. E aí, as 2 partes, né? O Antigo e o Novo. Vou passar um pouquinho mais rápido. Testamento, do grego diatheke, que significa testamento ou aliança, ou seja, tem um significado mais amplo. Um pacto entre Deus e os seres humanos. Né? Uma aliança entre Deus e nós. A parte superior concede certos privilégios à outra parte que é inferior, ou seja, Deus concedendo alguns privilégios a nós. A parte inferior assume certas obrigações com a parte superior. Deus fez uma aliança com Noé, sim ou não? Sim. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus fez uma aliança com o povo de Israel. E Deus fez uma nova aliança com o seu povo. Tá? Que a gente pode incluir a igreja, tá bom? Cada uma dessas alianças, né, tem valor, né? Tanto a antiga no Sinai, quanto a nova inaugurada por Jesus. Né? As 2 alianças. Nós temos a aliança, tá bom? Gerou uma coleção especial de literatura que vieram a ser conhecidas na igreja como os livros da Antiga Aliança e os livros da Nova Aliança. Mas, irmão, por favor, mais uma vez eu friso, não negligencie o Antigo Testamento, tá bom? Antigo e Novo. Tá? Seguindo. Na Bíblia hebraica, os livros estão dispostos em 3 divisões. Aquilo que eu falei para vocês no primeiro módulo, na primeira aula. E aqui eu vou destrinchar melhor a lei, os profetas e os escritos sacerdotais, tá bom? Que é chamado de Tanakh. Tá bom?
Lembre-se que, apesar de não sabermos quando o Antigo Testamento foi organizado, todo o seu conteúdo sempre foi considerado a palavra de Deus. Eu preciso frisar isso com vocês. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. É o povo de Deus. Né? E nós hoje somos o povo de Deus. Nós acreditamos nisso. Né? Já é o termômetro do mundo, mas a igreja é considerado como o povo de Deus. Tá bom? E aí o cano ficou disposto desta maneira. Nós apresentamos na Bíblia periódica. Como está aqui no slide, vocês podem ver, eu vou passar, tá bom? O cânon do Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito dentro de um período de quantos anos? Isso aí, 50 anos, tá? Tá lá o pontinho de exclamação. Pode ser que caia na prova, não sei. Pode ser. Vai depender do meu humor. Tô brincando, queridos. Mas nós vamos ver lá o tempo aí compreendendo. 1 Tessalonicenses, que foi o primeiro livro aí do Novo Testamento escrito de ordem na cronologia, né? O primeiro livro do Novo Testamento foi 1 Tessalonicenses e o último foi o livro de Apocalipse de João, né? Que é o livro da Revelação. Aí, em torno de 50 anos, mas vamos arredondar para 50 anos, tá bom? A canonização dos livros do Novo Testamento foi um processo lento e gradual, né? Não foi algo aconteceu, não, né? Aí o século I, primeira metade do século II, segunda metade do segundo, século III, século IV, século IV, né? Foi bem, pegou um período aí importante, tá bom? Mas dentro desses períodos, beleza? Falando a canonização, né? Canonização, até que eles fossem canonizados. Como eu falei, eles foram canonizados em 2 concílios. Walter, pergunta teológica, o que é concílio? Concílio é quando os grandes estudiosos da palavra na época se reuniam para fechar, né, alguma situação, algum assunto. Né? Se Jesus era Deus, se o Espírito Santo era Deus, a união hipostática, tá bom? É importante a gente frisar isso, tá bom? Então a canonização do Novo Testamento, eu só não estou lembrando qual aqui, né, qual foi o Concílio de Trento ou de Latrão, mas um fechou o antigo e o outro fechou o novo, tá bom? No século I, naturalmente, muitos livros foram escritos, mas também já começaram a ser copiados, lembra? Não tinha xerox, e divulgados pelas igrejas. Primeira metade do século II, à medida que se tornou cada vez mais. Isso aqui para processo de canonização do Novo Testamento, tá? Foram mais conhecidos e apreciados pelo que continham, passaram a ser citados como fonte de autoridade. Legal. Clemente, Policarpo e Inácio usaram grande parte do material do Novo Testamento. Muito interessante citar essas pessoas aqui, tá bom? Alguns são conhecidos como os pais da igreja. Segunda metade do século II já detinha um lugar reconhecido ao lado do Antigo Testamento como escritura. Olha só, o Antigo Testamento sempre foi maior do que o primeiro, do que o novo, né? Mas a gente, então, só o novo, fala para a igreja. Não, os dois, irmãos, os dois, grava isso. Quando então passaram a ser traduzidos para línguas regionais. No século III, a compilação de livros em um Novo Testamento completo estava em andamento, juntamente com o processo de seleção que os ia distinguindo das outras literaturas cristãs. E no século IV, os pais da igreja do século IV afirmaram que conclusões relacionadas ao cânon haviam sido alcançadas. Olha que legal, o que indica a aceitação por toda a igreja. Poxa, show de bola, conseguimos fechar aqui o Novo Testamento. Critérios para o livro ser aceito no Novo Testamento. Primeiro critério, tinha que ser escrito por um apóstolo ou por alguém estritamente associado a ele. Ponto. Não tem, né? Critério 1. Ou era um apóstolo ou alguém associado ao apóstolo. Critério 2. O livro tinha que ter a consistência doutrinária com o padrão do Antigo Testamento e o ensino dos apóstolos. Tá bom? Que vai chamar de didaquê. O teólogo vai chamar isso aqui, que os ensinos dos apóstolos é chamado de didaquê. Era aquela didática inicial ali do Novo Testamento para ensinamento da palavra de Jesus, que eles aprenderam com o próprio Jesus, né? Os apóstolos aprenderam com Jesus. Então tinha que ter o segundo critério, consistência doutrinária. E o terceiro critério, o livro tinha que ter sido aceito nas igrejas por um tempo. Ou seja, tinha que pegar, né, credibilidade, tá bom? Credibilidade.
E aí é mesmo o cânon do Novo Testamento, tá? Como a gente colocou lá na tabela periódica, você não precisa acompanhar aqui, tá? Os escritos dos apóstolos se revestiam da mesma autoridade dos livros do Antigo Testamento, já desde a era apostólica lá. E tendes por salvação nominai nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, né? Como em todas as suas epístolas, das quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras. Que outras escrituras é essa aqui? Né? Uma referência ao Antigo Testamento, tá bom? Por que diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno ao obreiro do seu salário? 1 Timóteo capítulo 5, 18. Olha que interessante. Eu estou fazendo aqui em 1 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, uma citação, primeiro, que a gente encontra lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio. Olha lá. Não ligarás a boca ao boi que debulha. Ele está fazendo uma referência ao Antigo Testamento. Olha a importância. Se Paulo se referir ao Antigo Testamento, irmão, quem somos nós para dizer que nós não vamos, né? Digno obreiro do seu salário. Lucas, capítulo 10, versículo 7. Olha lá, os dois são dois textos que nós encontramos na Bíblia, né? O primeiro ali, a primeira frase no Antigo, e a segunda frase ali, né, também já no Novo Testamento, mas bem no início do Evangelho de Lucas, tá bom? Chamando ambos de Escritura. Inspiração das Escrituras. Deus se revela, né? Mas como se deu registro dessa revelação? O registro dessa revelação foi sobre a influência do Espírito Santo, através da inspiração. Aí vamos ver a inspiração das Escrituras. No primeiro modo, a gente leu muito superficial, agora a gente vai dar uma aprofundada. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha que legal. O Espírito Santo moveu homens santos para falarem da parte de Deus, né? A inspiração das Escrituras, ela é baseada nesse texto aí. E aí os 66 livros inspirados pelo Senhor, né, pelo Espírito Santo, aos homens santos, né? Eles receberam os oráculos, ou seja, as mensagens divinas, de forma, primeiro, especial, exclusiva, única e milagrosa, né? Há uma inspiração que eles receberam para poder escrever os livros da palavra de Deus, né? Os livros do Novo Testamento, mesmo assim baseado também no Antigo, que também foi revelação e inspiração do Senhor. Ninguém mais além deles foi usado por Deus dessa maneira específica. Não teve mais ninguém, tá bom? Ninguém. E de novo reforço, toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa inspirada por Deus vem do grego theopnestos. Theo, Deus, e pnestos, soprar. Pineo, né? Soprar. Isso significa que o texto sagrado foi soprado por Deus, tá bom? Teopnestia, né, ou inspiração divina da Bíblia. Inspiração divina que presidiu a redação das Escrituras sagradas, ou das Sagradas Escrituras. Essa ideia foi defendida pelos pais da igreja, tá bom? Então também teve essa inspiração divina, sempre divina, teopnestia, ou teopnestos. Estão falando a mesma coisa, né? Entendendo que a inspiração foi dada por Deus ao homem, aos homens de Deus, né? O apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando afirma que toda a Escritura é divinamente inspirada. Acho que foi o texto que a gente mais leu. Toda! De Gênesis a Apocalipse, né? Alguns mais inspirados, alguns menos inspirados, mas não existe, meu irmão. Todo tem o mesmo grau de inspiração e autoridade. Foi o Senhor que falou, foi o Senhor que inspirou, tá bom? Então, um clichêzinho aqui com vocês. Cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo e também que as ideias vieram de Deus. Deus usou cada escritor em sua geração e em sua cultura com seus diversos graus de instrução, rico, pobre, simples, político, né? Teve rei, médico, pescador, tá? Cobrador de imposto, né? Mas não aqui no caso, estou falando de Zaqueu, estou falando de Mateus, né? A Bíblia fala que Mateus era um artelote, era um chefe do cobrador de impostos. Ele era um cara indicado
por Roma, sabe? Para comandar a cobrança dos impostos, né? Aí vamos falar de alguns aqui, lá, Amós era pastor, né? Daniel era político, lembra que eu falei do político? Ezequiel era sacerdote e Lucas era médico. Olha que legal. Eles não foram tratados como meras máquinas, mas como instrumentos usados pelo Senhor. Propósito das Escrituras. Qual o propósito das Escrituras, irmão Walter? Ensinar a salvação em Cristo. Tá aí a exclamação, pode ser que eu cobre na prova, tá bom? E que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus, tá? A salvação em Cristo, a salvação em Cristo, beleza? A Bíblia e Cristo são inseparáveis. Do Novo ao Antigo Testamento, ele é o personagem central, ou seja, a Bíblia é cristocêntrica, de Gênesis a Apocalipse. Em 2 Timóteo capítulo 3:16, aquilo mesmo que a gente já leu. Ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. A clareza da Bíblia. Embora alguns textos das Escrituras pareçam difíceis de compreender, a Bíblia é escrita de tal forma que todas as coisas necessárias para alguém tornar cristão, viver como cristão e crescer como cristão, estão claras. Precisa estar claro, precisa entender, né? É claro, irmãos, que você vai pegar uma Bíblia com uma tradução mais fácil e vai dar para uma pessoa que é nova convertida. E os mais antigos, os estudiosos, os pastores, os obreiros, né? É interessante que estude uma Bíblia mais com vocabulário mais rebuscado, né? Com um pouco mais de ênclise, mesóclise, de próclise, né? Buscar-me-ei, dar-te-ei, vos farei, né? Para que a gente mantenha o entendimento, né? Vem de uma perspectiva, né? Para os estudiosos, do mais difícil para o mais fácil, né? Irmãos, é interessante, a gente vai dar uma aula, vai pregar, a gente estuda aqui, a gente se prepara aqui, para pregar aqui, para estudar aqui, né? Para apresentar aqui. Ou seja, é mais importante que a gente vá lá para poder apresentar aqui, né? Vá ao céu buscar recursos do Senhor para poder ensinar aqui, dar aula por aqui, pregar aqui, né? A compreensão adequada das Escrituras frequentemente é mais influenciada pela condição espiritual de um indivíduo do que pela sua capacidade espiritual. Olha aí. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Isso é muito sério, né, irmãos? É verdade. Porque ele parece loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quando as pessoas discordam acerca da interpretação adequada de uma passagem bíblica, o problema não está na Bíblia, o problema está em nós. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que o problema maior não é nela, somos em nós, é em nós, né? Cada um de nós. E aí houve um pastor aí há tempos atrás, aí fica aí a citação, né? Dizendo que a Bíblia precisava apertar o F5. A Bíblia tinha que ser atualizada. A gente sabe que isso não é verdade, né, irmãos? As coisas de Deus não são assim, não é isso que Deus quer. Foi lá pra gente, a gente tem que entender, ler, buscar. Tem gente que não quer, né? A preguiça não deixa a gente fazer isso, né? A gente tem que melhorar isso. A necessidade da Bíblia. Precisamos ler a Bíblia ou ouvir alguém dizer o que está nela, para que possamos conhecer a Deus, pedir perdão dos nossos pecados e saber a vontade de Deus. Irmão, o plano de salvação é o mesmo para todos nós. Por isso nós precisamos nos aplicar mais à palavra do Senhor e entender o que Ele quer de nós. A vida cristã não somente começa com a Bíblia, mas também cresce, floresce, dá fruto por meio dela, né? Processo de santificação. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a Bíblia, é a palavra que saiu da boca de Deus. Assim como a nossa vida física é mantida pelo alimento físico, não, café, almoço, janta, ceia, né? No quartel tem ceia. É maravilha. Assim a nossa vida espiritual é mantida pelo alimento diário da palavra de Deus. A suficiência da Bíblia. Hoje temos acesso ao Antigo e ao Novo Testamento, né? Revelação completa de Deus para nós. É apenas na Bíblia que buscamos as palavras de Deus para nós. Na Bíblia, irmão. Na Bíblia. Tudo que Deus quis dizer ao seu povo pode ser encontrado nas páginas da Bíblia. Redenção, regras de conduta, felicidade eterna, sexualidade, amor, perdão. E quando não encontramos o que buscamos? Não temos permissão para acrescentar nada nas Escrituras.
também não temos permissão para retirar algo da Bíblia. Devemos nos contentar com o que Deus nos disse na Bíblia. Eu deixo para você, meu irmão, Deuteronômio 29, 29. Se você fizer uma pergunta e você achar que não encontrou essa pergunta, é um mistério ainda na Bíblia, Deuteronômio 29, 29 vai dizer que há mistérios na Bíblia, há mistérios que não foram revelados ao homem por Deus. Né? E aí, realmente é importante a gente entender isso, porque tudo que foi revelado a Deus, ao homem, o homem revelou para Satanás. Né? Que no caso, a própria importância do fruto lá no Éden, lá em que não era para comer o fruto do bem e do mal. E a serpente faz com que o homem coma, né? Porque Eva revela a serpente. Porque a serpente pergunta a Eva, como é que foi mesmo que Deus não quis que você fizesse? Ah, Deus não quis que eu comesse da árvore do bem e do mal. Aí a maior vontade da serpente, de Satanás, era fazer com que Eva comesse. Ela consegue fazer com que Eva coma e ainda dê para Adão, né? E é isso. Então, melhor a gente não saber, né? Irmãos, a ignorância é uma bênção. Grava isso. A ignorância é uma bênção. Conclusão, olha que bom. Estamos acabando. Cremos que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus para toda a humanidade e que Deus usou pessoas comuns para escrever as suas palavras por meio da inspiração do Espírito Santo. Ela é a única revelação escrita, né? A Bíblia é a nossa única regra de fé. Através dela, chegamos à salvação em Cristo e vivemos uma vida cristã completa. Irmão, só é completo com oração e com a palavra. Oração e com a palavra. Grava isso. Aqui eu deixei para os irmãos algumas referências bibliográficas de grandes teólogos, grandes escritores. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Que você venha na próxima aula. Continue, curte, compartilha aí o vídeo aí. Eu vou deixar no YouTube. E que Deus venha abençoar vocês a cada dia. Fica com Deus. Uma boa noite a todos.